Olá, sejam bem-vindos. Fagulhas especial de domingo, sempre aos sábados e domingos somente aqui no canal Sidney Fernandes, escritor espírita, a partir das 8h30. Isso quando a plataforma não nos prega alguma peça e dá um trabalhozinho pra gente postar, mas aí depois a gente sempre traz o vídeo no sábado e no domingo pra vocês. Temos aí também Fagulhas durante a semana na 87 FM de Bauru, na Rádio SEAC e nas redes sociais de Sidney, mas sábado e domingo somente aqui no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Sidney, levando em conta todas essas diferenças que a gente já citou, principalmente nos programas dessa semana e em programas passados, o que mais diferencia o espiritismo das outras religiões? Seja bem-vindo ao Fagulhas especial de domingo. Uma bela pergunta, viu, Theo? Richard Simonetti costumava dizer que no atacado, expressões dele, o espiritismo era igual a todas as religiões. Imortalidade da alma, Deus, penalização para aquele que não segue as regras divinas. Então, no geral, o espiritismo não se diferencia. Agora, no varejo, expressões de Richard Simonetti. Quando você começa a falar, por exemplo, em comunicabilidade de espíritos, a coisa começa a pegar. Embora a gente tenha presenciado algumas comunicações em plenos templos católicos e evangélicos. Ah, mas aí é o Espírito Santo. Mas se começar a gritar, bom, então aí é o diabo. Então, de uma certa forma, outros religiosos aceitam a comunicabilidade, mas acham que ou é o diabo ou é Deus. Não, ou melhor, o Espírito Santo. Bom, com isso, Theo, começam a ressaltar-se algumas diferenças, como, por exemplo, a reencarnação. Ah, mas quando Jesus falou com Nicodemos, ele falou assim: é preciso nascer de novo. Irmãos evangélicos dizem que esse nascer de novo é agora. Os católicos também. É preciso, a partir do momento que aceita a religião, usar a música do Roberto Carlos. Daqui para frente vai ser tudo diferente. O espiritismo também aceita essa necessidade de renovação imediata, mas só que vai além, falando que existem multiplicidade de vidas. E alguns aspectos também científicos da doutrina, e está claro isso no Livro dos Espíritos, a existência de vidas em outros planetas. Na casa do meu pai há muitas moradas, Jesus já dizia. Então vem outro aspecto que, de uma certa forma, diferencia de outras religiões. Se bem que a ciência está se aproximando rapidamente do entendimento de que nesses trilhões de planetas que existem no universo, exista vida. E não é só vida espiritual, não. É vida muito parecida com a nossa. É outro aspecto também que diferencia o espiritismo de outras religiões. Ô Sidney, você acredita que essa novidade, que não era tão novidade assim, era mais alguma coisa, vamos dizer, escondida do pessoal, seria o que trouxe um atrativo a mais na questão do espiritismo? Sei lá, uma curiosidade, ou alguém que já tinha alguma percepção e sabia que ali encontraria respostas. Isso também diferencia bastante o espiritismo das outras religiões? Diferenciar sim, mas ser como um atrativo não, porque Allan Kardec no começo estranhou que os espíritos falassem em reencarnação. Ele teve que pensar muito, inclusive criar uma chamada teoria do absurdo. O que é isso? Bom, se não há reencarnação, como explicar que um homem mau durante a vida inteira, no último momento, segundo da sua vida, ele reconheça seus erros e passe a eternidade em locais agradáveis? Foi o que se passou para Kardec. Por que uma criança que não fez nada de errado nesta vida nasce com deficiência? Então ele foi criando uns absurdos e aí ele chegou à conclusão de que ele e os seus pares sociais, amigos dele, intelectuais, estavam enganados. E somente a multiplicidade de vidas pode arrumar essa situação aparentemente injusta da parte de Deus. Ô Sidney, e que nem eu falei aí, né? Algumas coisas o pessoal já tinha, ou talvez achava que tinha. Com a chegada do espiritismo ficou provado que tudo era mais palpável do que estava só jogado no ar. Qual foi a grande assim mudança que o espiritismo trouxe
sei lá, com os escritos do Kardec, depois com a divulgação de todas essas situações, o que de fato o Espiritismo mostrou, assim, que muita gente talvez não conhecia ou pelo menos achava que era uma fantasia e o Espiritismo chegou e colocou na mesa, falou, não, é assim que funciona e ponto. Moisés proibiu a comunicação com os mortos porque ela estava sendo mal utilizada. Usada assim, como que eu faço para matar o meu inimigo? Então, vinha um espírito e dava um esquema de guerra adequado. Como que eu faço para conquistar a mulher do meu desafeto? Então, eram as chamadas pitonisas. E Moisés falou, que bagunça é essa? Você não pode usar as coisas de Deus para assunto particular. Está proibido. Veio o Espiritismo e diz claramente isso, a mesma coisa, não pode usar. Mas isso não significa que não exista comunicabilidade com os mortos. Aliás, ela existe permanentemente, mesmo que não tenha um médium ostensivo. A instituição que você tem de fazer uma pergunta para mim, esse livro que eu estou acabando de fazer agora, que eu encontro ali coisas maravilhosas, falei, mas isso aqui não é meu. Foi inspirado pelos espíritos. Eu não sou um médium ostensivo, mas eu fico em estado de alerta para as intuições. Tudo isso foi explicado pelo Espiritismo, tanto no aspecto filosófico, como depois pelas obras que trataram da mediunidade, o livro dos médiuns, que cuidou da mediunidade, e na parte religiosa. Na parte religiosa não tem que mexer. A religião espírita é a religião do Cristo, é a moral de Jesus. Tudo que Jesus trouxe de moral para botar a cabeça em ordem nossa está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, um outro aspecto que causou estranheza, e a coisa pegou para valer, e você talvez até saiba por quê, foi quando o Espiritismo disse que não existiam penas eternas. Você sabe por que o Espiritismo foi com veemência criticado, dizendo que não há inferno eterno, que não tem nada de céu eterno? Por que ele foi criticado, Theo? Porque alguns religiosos inescrupulosos, até para construir templos e coisas mais, precisavam criar uma tabela que foi com veemência criticada por Lutero, que recebeu o apoio de muitos príncipes. Lutero, que era um homem muito inteligente, e isso lhe valeu até a sua excomunhão, e esse foi outro ponto que pegou, porque aquilo era uma mina de dinheiro, que aliás, infelizmente, está ressurgindo. Se você olhar na internet, vai encontrar lá certificados que levam você para o céu, canetas mágicas que garantem que você passe no vestibular sem estudar. Isso é um latrocínio, né? Isso é uma maneira de enganar o povo, porque ninguém tem poder de Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.